Nessa penúltima parte, falaremos sobre... O crepúsculo do reino visigodo. Exato. A gente vai mergulhar justamente nesses anos finais, né? Um período, olha, bem conturbado. Cobre ali desde o Shin das Finto, lá por meados do século VII, até a queda mesmo, com Rodrigo, em 711. É uma fase, assim, marcada por uma instabilidade política quase constante, sabe? Muitas lutas internas pelo poder, bem acirradas. Imagina. E também algumas reformas nas leis bem complexas. E, claro, no final, a invasão muçulmana que, bom, selou o destino do reino ali na Península Ibérica. Entendida. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender como essas fragilidades que já existiam, né, essas, tipo, rachaduras internas do reino. Isso. Como elas se juntaram com as pressões que vinham de fora e aí sim levaram ao fim dessa era visigoda. Vamos começar então lá pela metade do século VII com o Shin das Vinto. Algumas fontes descrevem ele como um rei bom e piedoso. Ele reinou uns 10 anos, mais ou menos. É o que se diz. E ele convocou um concílio importante, né? O Sexto Concílio de Toledo. O que estava pegando ali? Quais eram as grandes preocupações? Olha, o Sexto Concílio de Toledo, lá em 638, mexeu em vesperos, sabe? Tocou em pontos bem delicados da sociedade visigoda da época. Um dos temas principais foi essa questão dos juramentos de fidelidade ao rei. Discutiram muito a obrigatoriedade, a validade desses juramentos. O que por si só já mostra, né, uma dificuldade que a monarquia tinha para garantir a lealdade da nobreza, que era muito poderosa. Sempre um problema. Uma preocupação recorrente, exato. E, além disso, a situação da população judaica e até a definição do que era um falso cristão. Isso foi discutido também. Nossa! Tudo isso, assim, reflete as tensões sociais e religiosas que já existiam e eram profundas. Havia uma busca constante por uniformidade, por um controle maior, mas que sempre esbarrava nas resistências, na diversidade real da sociedade ali. Faz todo sentido. Essa insistência em juramentos, nessas definições religiosas, já parece indicar uma certa fragilidade na unidade do reino, né? Sem dúvida. E na parte cultural, religiosa mais ampla, foi uma época de expansão da vida monástica, certo? Figuras como São Frutuoso de Braga tiveram um papel nisso. Sim, com certeza. São Frutuoso é uma figura-chave desse período. Ele veio da alta aristocracia, sabe? E largou tudo para se dedicar à vida religiosa. Fundou vários mosteiros. Ah, é? Primeiro lá na Galécia, no noroeste, e depois foi expandindo para Bética, lá no sul. A gente tem relatos importantes, como a biografia dele escrita pelo Valério do Bierzo. Que interessante. Sim, detalha as fundações dele, como Compludo, Rufiana. Só que essa atividade toda nem sempre era tranquila, viu? Ah, não. Como assim? Tem um episódio que o Valério conta que é bem revelador. O cunhado do Frutuoso, um nobre chamado Visinando, chegou a denunciar ele para o rei Shin das Vinto. Denunciar? Por quê? A acusação era que o Frutuoso estava, acabando com o patrimônio da família, transformando as terras herdadas em mosteiros. Nossa, que curioso. Isso mostra que essa expansão religiosa tinha implicações bem concretas, né? Mexia com dinheiro, com herança, gerava conflito com a nobreza. Exatamente. Não era só uma questão espiritual, entende? Envolvia poder, riqueza. Claramente. Revela essas conexões complexas entre religião, poder, economia na sociedade visigoda. A piedade podia bater de frente com as estruturas de herança da aristocracia. Bom, e depois do Shin das Vinto, quem assume é o filho dele, o Recesvinto. E sobre o Recesvinto, você disse que as fontes falam menos dele, né? Mas o que se destaca, ele conseguiu manter alguma estabilidade ou as tensões continuaram ali borbulhando? As fontes são mais discretas sobre ele comparado com o pai. O que a gente sabe é que ele tentou dar continuidade ao governo, né, tentando consolidar uma linha dinástica, o que era sempre um desafio para os visigodos. Sim. Uma das coisas mais notáveis e que durou foi a construção da igreja de San Juan de Baños,
lá perto de Palência, por volta de 661. Ah, eu já ouvi falar. É um dos melhores exemplos da arquitetura visigoda que a gente tem hoje. Um testemunho da piedade do rei e da arte da época. Mas, assim, apesar disso, o reinado dele não acabou com as tensões, sabe? Pelo contrário. De certa forma, preparou o terreno para as turbulências que viriam depois, principalmente nas relações com a nobreza e na questão militar. E essas turbulências explodiram com o Amba, né? Que começou a reinar em 672. Ele enfrentou desafios militares bem sérios, pelo que sei. A rebelião do Paulo, na Gália Narbonense, é o caso mais famoso, talvez. Com certeza. A rebelião do Paulo foi um teste de fogo para o Amba, logo de cara. O Paulo era um duque godo que foi enviado para conter uma revolta inicial lá na região. Certo. E acabou ele mesmo, se proclamando rei em Nimes, na Septimânia, né? O sul da França atual. Que audácia! E para complicar mais ainda, ele foi atrás e conseguiu o apoio dos francos, os vizinhos e rivais históricos ali ao norte. Aí ficou perigoso. Totalmente. A resposta do Amba teve que ser forte, militarmente. A história de Los Godos fala de um exército enorme, 30 mil homens. Talvez seja exagero, né? É, esses números. Mas o cerco de Nimes foi tenso. As fontes descrevem detalhes, até provocações entre quem cercava e quem estava dentro. Figuras locais importantes, tipo o bispo Arégio de Nimes, apoiaram o Paulo. Nossa! No fim, as tropas do rei, que receberam reforço do duque Vandemiro, tiveram que tomar a cidade na marra. Capturaram o Paulo e os outros líderes lá na arena romana de Nimes, que servia de fortaleza. Esse episódio todo da rebelião, essa mobilização militar grande, a dificuldade, isso levanta uma questão maior sobre o exército visigodo, né? As fontes indicam que tinha problemas crônicos para recrutar gente. Uma dependência muito grande dos nobres para fornecer soldados. Esse era, de fato, um problema estrutural, bem persistente no reino visigodo. A legislação que veio depois, uma lei bem detalhada do Hervígio, que foi sucessor do Amba, Sim. mas que confirmava e ampliava coisas do próprio Amba lá no livro das leis, ela expõe isso muito claramente. E o que ela dizia? A lei criticava duramente os nobres, os grandes proprietários, os potentados, sabe? Que quando eram chamados para a guerra, mandavam só uma parte mínima dos seus servos e dependentes. As fontes falam em menos de 1/20. Menos de 1/20, quase nada. Exato. A prioridade deles era manter essa mão de obra no campo, cultivando as terras. A lei tentava combater essa, digamos, evasão fiscal militar. Entendi. E também mirava na corrupção dos comandantes militares locais, os Gilfad. Esses caras muitas vezes aceitavam suborno para liberar gente do serviço militar obrigatório. Que situação. Tudo isso, claro, enfraquecia demais a capacidade militar do reino, deixava ele mais vulnerável tanto para a ameaça interna quanto externa. Entendi. Então, a própria estrutura social e econômica atrapalhava a defesa do reino. E além desses problemas militares, o Amba também parece ter criado atritos sociais, né? Como foi isso? Sim, o Amba tomou umas medidas que geraram ressentimento forte em parte da nobreza tradicional. Uma delas foi libertar um número grande de escravos da coroa, os servi fiscalis. Ah, sim. E daí? E daí que, uma vez livres, alguns desses ex-escravos subiram na vida, chegaram a posições de destaque na administração central, no Officium Palatinum, que era o núcleo do governo ali no palácio. Entendi, altos funcionários. Exato. E essa ascensão de antigos escravos a postos de poder, de influência, e muitas vezes enriquecendo com terras que eram do Estado, isso era visto pela aristocracia de sangue, a nobreza tradicional goda, a gens gotorum, como uma coisa inaceitável. Uma subversão da ordem. Uma afronta, né? Uma afronta à hierarquia que eles consideravam natural. Essa tensão social foi um dos legados complicados que o Vamba deixou para o sucessor dele. E esse sucessor foi o Hervígio, que assumiu em 680. A sucessão em si já é meio estranha, né? Parece que teve uma conspiração, que forçaram o Vamba a virar monge. As circunstâncias são bem obscuras mesmo. E o reinado do Hervígio parece ter sido muito para tentar lidar com essas tensões que ele herdou do Amba, tanto militares quanto sociais. Faz todo sentido. Hervígio pegou um reino com muitas rachaduras. Como a gente falou,
Ele não só confirmou as leis militares do Amba sobre recrutamento, mas detalhou mais ainda, deixou mais rigoroso. O fato dele precisar legislar de novo sobre o mesmo assunto, com mais detalhes, mais punições, mostra bem que o problema da evasão e da corrupção dos Tilfad continuava sério. Mostra a dificuldade que a coroa tinha para impor sua autoridade sobre a nobreza nesse ponto crucial para a defesa. E a questão social? Aquela tensão por causa dos libertos que subiram na vida com o Amba. O que o Hervígio fez? Tentou reverter isso? Sim, teve uma reação clara nesse sentido. O 13º Concílio de Toledo, que o Hervígio convocou em 683, tratou disso diretamente. O cânon 6 desse concílio é bem explícito. O que ele dizia? Proibia categoricamente qualquer tipo de casamento, ou mesmo aliança de patrocínio, entre libertos ou até escravos e membros da nobreza de nascimento livre, as personae ingenua. Nossa, bem direto. O objetivo, claro, era preservar a pureza da linhagem, a hierarquia da gens Gothorum, a estrutura social tradicional. Na prática, era para frear a mobilidade social desses grupos que tinham ganhado espaço com o Vamba. A elite tradicional se sentia ameaçada, ultrajada, e usou a igreja e a lei para tentar reafirmar as barreiras sociais. Fica muito claro como as tensões sociais estavam ligadas às disputas de poder, né? Avançando um pouco mais, a gente chega nos últimos reinados antes do colapso. Começando com Égica, que era genro do Hervígio e sucedeu ele em 687. Os problemas continuaram. Continuaram sim, acumulando na verdade. Tem um relato interessante do Égica, no 15º Concílio de Toledo, em 688. Ele se queixa da falta de rigor na perseguição ao paganismo. Paganismo? Ainda nessa época? Sim. E o mais surpreendente é que ele fala que essa vista grossa acontecia até entre membros da nobreza palatina, ou seja, no círculo íntimo do poder. Chocante. Isso revela muito sobre a realidade do reino, né? Demais. Mostra como crenças e práticas pagãs, ou pelo menos não totalmente católicas, persistiam, mesmo depois de séculos de cristianização e do catolicismo oficial como religião do Estado. E na elite. Exato. E ele apontando o dedo para a própria elite do palácio. Isso sugere ou que a adesão religiosa era meio superficial em alguns círculos importantes, ou a dificuldade real que o rei tinha para impor uma uniformidade religiosa e cultural. Mesmo quem devia dar o exemplo, desviava. Aponta para uma fragmentação ideológica também, que somava às outras instabilidades. Impressionante mesmo. E aí chegamos nos últimos nomes antes da invasão. Witiza e Rodrigo. As fontes mencionam eles num contexto meio de legitimidade, falando de reinados marcados por engano, morte ou traições. A situação política piorou ainda mais. Exatamente. Essa descrição que a gente encontra em crônicas escritas um pouco depois, mas que refletem a memória desses tempos finais, ela aponta para essa instabilidade profunda. As disputas pela sucessão ficaram cada vez mais violentas, sem regras claras. O Witiza sucedeu o pai, o Égica, mas depois que ele morreu, ali por 710, parece que teve briga pelo trono. Um filho do Witiza, Ágila II, parece que controlou partes do Nordeste. Enquanto isso, Rodrigo, que provavelmente era duque da Bética, uma região chave no sul, Certo. conseguiu tomar o poder em Toledo, na capital, mas a ascensão do Rodrigo foi em circunstâncias bem obscuras e contestada por uma parte importante da nobreza ligada aos herdeiros do Witiza. Então ele já começou com a legitimidade questionada. Totalmente. Rodrigo é essa figura controversa, o último rei visigodo antes da invasão. E essa legitimidade duvidosa, com certeza enfraqueceu a capacidade dele de unir o reino e organizar uma defesa quando a ameaça externa chegou. E essa ameaça chegou com tudo em 711 com a invasão muçulmana liderada pelo Tariq bin Ziyad, né? Um general a serviço do governador Omida lá do norte da África. A invasão de 711 foi o golpe final, o empurrão, digamos assim. Mas é fundamental entender que ela encontrou um reino já podre por dentro, sabe? Muito debilitado pelos próprios conflitos. Sim. As lutas pelo trono tinham dividido a nobreza em facções rivais, ressentidas. As tensões sociais, como aquelas entre a nobreza tradicional e os grupos que subiam, ou as leis contra os judeus, tudo isso minava a unidade interna. E o exército? E o exército, como a gente viu,
cronicamente fraco pelos problemas de recrutamento, pela evasão, pela lealdade dividida das tropas. Mais fiéis aos nobres locais do que ao rei lá longe. Provavelmente não conseguiu oferecer uma resistência unida, eficaz. A derrota do Rodrigo na Batalha de Guadalete foi decisiva. Abriu as portas para a conquista rápida da península. As fontes da época e as posteriores descrevem essa queda como algo terrível, uma catástrofe para a Espanha visigoda. Sim, as descrições são muito dramáticas, cheias de lamento. A história de Los Godos, por exemplo, lamenta a perda de tesouros do rei, de relíquias sagradas importantes, e chega a comparar o sofrimento e a destruição da Espanha com a queda de grandes cidades da antiguidade, Roma, Babilônia, Cartago. Nossa. Fontes posteriores, como as crônicas moçárabes, escritas por cristãos que viviam sob domínio muçulmano, e as crônicas asturianas lá do século IX, do reinozinho cristão que resistiu no norte, elas tentam reconstruir e principalmente explicar esses eventos tão traumáticos. E aí misturam fatos e lendas, né? Muitas vezes. Como as histórias do conde Julião, que teria ajudado na invasão por vingança contra o Rodrigo. Ou o suposto apoio de gente ligada aos filhos do Witiza aos invasores. Essas narrativas posteriores tentavam dar sentido a um colapso que pareceu para muita gente na época e depois quase rápido demais, grande demais para entender. Fica muito claro, então. O fim do reino visigodo não foi um evento súbito, né? Não foi um raio em céu azul. Foi, na verdade, o ponto final de um longo processo de desgaste interno. Exatamente. As brigas pelo poder sem fim, as divisões sociais, religiosas, os problemas militares que nunca se resolveram. Tudo isso criou um cenário de muita fragilidade. Muito vulnerável. A invasão de 711 foi o gatilho final, o evento que derrubou tudo. Mas as sementes da destruição já estavam plantadas há muito tempo, na própria estrutura política, social, militar visigoda. Um fim dramático. Marcou o fim de quase 3 séculos de domínio godo na Península Ibérica. Um período riquíssimo, complexo, que terminou dessa forma. E é fascinante pensar como uma estrutura que investiu tanto em se consolidar, né? Com leis, com tantos concílios em Toledo, com demonstrações de poder real, acabou se desfazendo por causa das próprias contradições internas. Isso deixa uma reflexão importante para a gente sobre a natureza da estabilidade política, não acha? Sem dúvida. Até que ponto essa busca por uma unidade forçada, seja religiosa ou política, pode acabar só escondendo fragilidades que se mostram fatais na hora da crise? Essa é uma questão chave, realmente. A história do fim do reino visigodo parece sugerir isso mesmo. Que essa busca incessante por unidade a qualquer custo, que ignora ou tenta suprimir as diversidades e tensões reais da sociedade, pode gerar ressentimentos, resistências ali por baixo dos panos. E essas forças escondidas, no momento de crise externa forte, podem vir à tona e acelerar o colapso. É um estudo de caso histórico muito rico sobre os limites do poder centralizador e os perigos dessas fraturas internas que não são resolvidas. Na sequência, faremos a análise final desta exploração sobre a história dos godos, conectando todos os pontos que discutimos, desde as origens migratórias até este crepúsculo do reino na Espanha. Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje o tema são os godos. Um nome que muita gente associa logo de cara, né, ao saque de Roma. Exato. Mas a história deles é bem mais complexa. Séculos de migração, guerras, uma relação super intrincada com Roma. E a pergunta que fica é, quem eram eles afinal? Um povo unido desde sempre? Ou uma identidade que foi, sei lá, se moldando com o tempo? Essa é a grande questão. Para investigar isso, a gente tem fontes diversas, né? Temos os historiadores antigos. Amiano Marcelino, por exemplo, ele viu muita coisa acontecer. Viu sim, pelo menos até um certo ponto. E tem o Jordanes, claro, com a Gética. Super importante, mas... controversa, né? A gente sabe. Bastante. E além deles, bom, a arqueologia ajuda demais e outras crônicas também para montar esse quebra-cabeça. Então, nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco dessas interações deles com Roma, como a sociedade goda mudou e como essa história cheia de nuances chegou até nós. Ok, vamos começar. Pelas origens. Aquela história clássica da Escandinávia, de Jordanes, como fica isso hoje?
Olha, essa narrativa da ilha de Scanza, que o Jordanes popularizou, ela é muito forte, né? Mas a pesquisa moderna, principalmente a arqueologia, ela, digamos, complica um pouco esse quadro. Complica como? É que os achados arqueológicos, tipo da cultura de Wilbark lá na Polônia, e mais ainda da cultura assíntana de Mureshniakov, que pega a Ucrânia, a Romênia, eles não mostram uma linha reta vindo lá do norte, sabe? Pelo contrário, sugerem mais um desenvolvimento ali mesmo, na região do Mar Negro, com muitas interações locais. Ah, então não foi uma invasão que veio de longe. A visão de muitos pesquisadores hoje, como Peter Heder, por exemplo, ou Hashman, é que os godos que a gente conhece da história são mais resultado de um processo de etnogênese. Etnogênese. O que seria isso, exatamente? É a formação de uma identidade étnica, ou seja, essa identidade goda pode ter se formado ali, ao norte do Danúbio. Talvez com a fusão de vários grupos, ou com grupos adotando esse nome godo por motivos políticos, sociais. Entendi. E vale lembrar, né, que a Gética do Jordanes foi escrita séculos depois. Ele usou fontes como Cassiodoro, que tinha um interesse claro em glorificar a linhagem dos reis ostrogodos, os Amalos. Faz sentido. Então, essa ideia de uma origem única, lá longe, talvez seja mais uma construção posterior do que a realidade histórica mesmo. Exatamente. É mais provável que seja isso. Isso muda bastante a perspectiva, pensar neles não como um bloco pronto que chegou, mas como uma identidade que se forma ali, bem na fronteira do Império Romano. E esses primeiros contatos com Roma, como foram? Imagino que não tenha sido só paz e amor. De jeito nenhum. A relação sempre foi ambivalente. Uma hora era conflito, outra hora era cooperação, ou pelo menos coexistência. Já no século III, a gente tem relatos de ataques godos bem pesados. Ataques tipo... A Batalha de Abritos, em 251, foi um choque tremendo para Roma. Não só perderam a batalha, mas o próprio imperador, o Décio, morreu lutando contra os godos. Isso deixou uma marca. Nossa, mas também teve momentos de, sei lá, aliança, trocas. Sim, claro. Tiveram períodos de coexistência, até de acordos formais. O Tratado de 332, por exemplo, que Constantino fez com os tervingos, um dos grupos godos principais. E o que dizia esse tratado? Basicamente, estabelecia uma aliança. Os godos viravam federati, aliados. Tinham que fornecer soldados para o exército romano e, em troca, recebiam subsídios. Embora os números que Jordanes dá sejam bem exagerados, a presença de guerreiros godos nas tropas romanas se tornou comum. E o comércio? Existia? Muito. A arqueologia da cultura Cherniakov mostra isso claramente. Muitas moedas romanas, ânforas de vinho, encontradas em assentamentos góticos. Isso mostra um intercâmbio intenso ali pelo Danúbio. E não só econômico, né? Influências culturais também. E a sociedade deles nessa época? Era muito centralizada? Tinha um rei mandando em tudo? Fontes romanas como Tácito falam em reis fortes, mas a realidade parece que era mais fluida. O poder mesmo estava mais com os chefes tribais, os nobres, chamados de haix. Ah, os haix. Isso. A lealdade a um líder maior, tipo o Fritigerno que aparece depois, dependia muito do carisma dele, do sucesso na guerra. Tinha sempre uma tensão, sabe? Entre precisar de um líder único para a guerra e o poder mais fragmentado das tribos. E a sociedade em si? Tinha os homens livres, os guerreiros, claro, mas também dependentes, escravos. Era uma estrutura dinâmica, não um reino centralizado igual ao romano. Definitivamente não. Essa dinâmica interna deles deve ter pesado bastante quando a pressão dos hunos começou a aumentar lá pelo final do século IV. Pelo que eu entendi, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né? Exato. O Peter Heder argumenta bem sobre isso. Não foi uma invasão súbita em 375, 376. Foi uma pressão que veio crescendo lá das estepes e foi desestabilizando vários povos em cadeia, incluindo grupos góticos como os tervingos e os grutungos. Tipo um efeito dominó mesmo. Justamente. Isso faz a gente pensar muito sobre como essas migrações aconteciam na Antiguidade Tardia. Muitas vezes era por causa desses empurrões em cadeia. E essa pressão toda culminou naquela cena famosa, a travessia do Danúbio em 376. Milhares de godos pedindo para entrar no Império Romano. Um momento bem dramático. Dramático e trágico.
O Amiano Marcelino, que era contemporâneo, descreve bem a cena. Multidões na margem do rio, desesperadas, lideradas por figuras como o Fritigerno. Eles pediram refúgio. O problema todo foi a resposta romana. O que Roma fez? Foi uma mistura de incompetência, muita corrupção dos oficiais locais, maus tratos. Rapidinho, o que era um pedido de ajuda virou uma revolta generalizada. E aí veio a Batalha de Adrianópolis, em 378. Outra paulada para Roma. Talvez até maior que a Britos. O imperador Valente morreu na batalha e uma parte enorme do exército romano do Oriente foi simplesmente dizimada. Foi um golpe terrível na força militar e no prestígio do império. E o Amiano, mesmo sendo romano, ele mostra essa má gestão. Mostra sim. Ele não esconde a culpa dos oficiais romanos no desastre. A obra dele é incrível por isso, por ser de alguém que estava lá. Pena que acaba logo depois de Adrianópolis, né? Deixou uma lacuna bem quando a história dos godos fica ainda mais interessante. E depois de Adrianópolis, Roma não teve escolha, teve que negociar. E aí veio o Tratado de 382, que parece ser um ponto de virada-chave, né? O que ele significou na prática? Foi um marco, sim, com consequências enormes. Foi negociado pelo imperador Teodósio I, e ele permitiu que os godos se assentassem como federate dentro do território romano, ali na Mésia, na Trácia, nos Balcãs. Mas isso já acontecia não, serem federados. A grande novidade, e estudiosos como o Herbig Wolfram destacam isso, foi que eles puderam ficar juntos, como um grupo coeso, com seus próprios líderes. Não foram dispersados individualmente como Roma costumava fazer. Receberam terras, subsídios, em troca de serviço militar, claro. Era quase um reconhecimento de que Roma não conseguia mais impor a política antiga. Exatamente. Uma admissão implícita de fraqueza. Embora alguns oradores da época, como Temício, tentassem vender a ideia como algo bom para o império, teremos novos soldados, agricultores, na real foi uma solução de compromisso, nascida da derrota em Adrianópolis. E enquanto tudo isso acontecia no campo político e militar, teve também uma coisa importante rolando no lado cultural, religioso, a conversão deles ao cristianismo e a figura do Úfila. Sim, o filé é fundamental. Ele era de origem gótica, ou talvez mista. Ele criou um alfabeto gótico e fez o trabalho gigantesco de traduzir a Bíblia para a língua gótica. A Bíblia gótica? Exato. Isso não só ajudou a espalhar o cristianismo entre eles, mas também ajudou a criar uma identidade cultural mais forte, sabe? Baseada na língua e na fé. Mas não era qualquer cristianismo, certo? Tinha uma diferença em relação à maioria romana. Perfeito. A maioria dos godos se converteu ao que a gente chama de homoianismo, que muitas vezes era chamado de forma pejorativa de arianismo pelos oponentes nicenos. E qual era a diferença básica? Essa corrente via o filho como semelhante ao pai, homoios, mas não da mesma substância, homoousios. Essa visão já tinha sido forte no Império antes, mas na época de Teodósio I, a ortodoxia oficial passou a ser a nicena, filho e pai da mesma substância. E essa escolha religiosa dos godos, que impacto teve? Teve um efeito duplo. Por um lado, uniu vários grupos góticos diferentes sobre uma fé comum. Talvez até combinasse com algumas tradições heróicas germânicas deles. Mas, por outro lado, criou uma barreira enorme com a população romana, que era majoritariamente nicena, e com a própria corte imperial. Essa diferença religiosa virou uma fonte constante de tensão, de desconfiança. Entendi. Então, a gente tem esse cenário. Godos assentados dentro do império, com autonomia militar, líderes próprios, uma religião diferente. Parece uma panela de pressão pronta para explodir. E explodiu, né? O Tratado de 382 não trouxe paz duradoura. Ele criou um problema novo. Um grupo enorme, armado, coeso, dentro das fronteiras, mas com suas próprias lealdades, suas próprias agendas. É nesse contexto que aparecem figuras como Gainas. Quem foi Gainas? Um godo que subiu na hierarquia do exército romano, mas que acabou usando sua influência e suas tropas, muitos godos insatisfeitos, para desafiar o poder imperial. E claro, é nesse contexto que surge Alarico. Alarico, o líder dos visigodos. O nome que todo mundo lembra por causa do saque de Roma. Vamos seguir a trajetória dele.
Alarico, tudo indica, era da nobreza dos Térvingos, aqueles assentados em 382. Depois que Teodósio I morreu em 395, ele se destacou como líder e começou a tentar renegociar os termos do acordo. O que ele queria? As exigências dele para o Império do Ocidente, lá em Ravenna, eram bem consistentes. Um cargo militar alto para ele, tipo Magister Militum, terras melhores, mais seguras para o povo dele e pagamentos regulares. Basicamente, ele buscava um status melhor e mais seguro dentro do sistema romano. Mas Ravenna ficava enrolando, recusando. E aí veio o saque de Roma em 410. Foi só destruição ou tinha um objetivo por trás? Tinha um objetivo político claríssimo. O saque não foi para destruir Roma para sempre, nem para ocupar a cidade. Foi um ato de pressão máxima. Um último recurso depois de anos de negociação frustrada, de promessas quebradas pelo governo imperial. Ele precisava mostrar força. Exato. Precisava conseguir concessões que garantissem a sobrevivência e o status do povo dele. Claro que o impacto simbólico foi gigantesco, mas do ponto de vista do Alárico foi uma tática, política e militar. E mesmo depois do saque, eles continuaram buscando um lugar para ficar, né? Teve até aquela tentativa de casamento do sucessor dele, o Ataulfo, com a Gala Placídia, a irmã do imperador. Uma jogada ousada que acabou em tragédia, pessoal e política. Só mais tarde, com o rei Vália, por volta de 418, é que os visigodos conseguiram um acordo mais estável. Onde eles se assentaram. No sudoeste da Gália, na Aquitânia, com centro em Toulouse. Ali nasceu o reino visigodo, que depois ainda ia se expandir para a Península Ibérica. Ok. Então, enquanto os visigodos estavam se ajeitando na Gália, o que aconteceu com os outros grupos góticos? Aqueles que a gente chama depois de ostrogodos. A história deles foi bem diferente. Muitos desses grupos ficaram sob o domínio dos hunos por décadas. Só com o colapso do Império do Átila, depois da morte dele, da Batalha de Nédal, lá por 454, é que eles recuperaram a independência. E aí? Aí eles ficaram meio perdidos nos Balcãs. Um cenário fragmentado, competindo entre si, competindo com outros grupos, por terra, por influência, e sempre negociando ou lutando com o Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla. E nesse caos, surgiram líderes importantes. Exato. 2 Teodoricos se destacaram. Teodorico Estrabão e Teodorico o Amalo. Eles viraram rivais poderosos disputando quem conseguia mais favor do imperador e quem controlava mais guerreiros godos ali nos Balcãs. E é aí que entra a esperteza do imperador Zenão, em Constantinopla. Isso. Zenão viu uma chance de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele fez um acordo com o Teodorico o Amalo. Basicamente, deu a ele a missão de ir para a Itália, tirar de lá o Odoacro. Odoacro, o que tinha deposto o último imperador do Ocidente em 476. Esse mesmo. Então, Teodorico ia para a Itália, derrubava Odoacro e governava a Itália em nome do Império. Para o Zenão, foi perfeito. Tirava um grupo godo forte e problemático dos Balcãs e, ao mesmo tempo, resolvia a situação na Itália sem gastar recursos bizantinos. Uma jogada de mestre. E assim Teodorico, o Amalo, conquista a Itália e funda o reino ostrogodo, lá em Ravenna. Como foi esse reino? Parecido com o visigodo? Foi um experimento muito interessante de governo dual. Teodorico reinou por mais de 30 anos ali, de 493 até 526, mais ou menos. E ele tentou manter 2 estruturas funcionando em paralelo. Como assim? De um lado, a administração civil romana, o Senado, as leis romanas, tudo isso para a população ítalo-romana. Do outro, as leis e costumes góticos para os guerreiros dele, que eram a elite militar. Ele restaurou prédios, protegeu a cultura romana, teve gente como Cassiodoro ou Boécio na corte dele e usou muitos símbolos de poder que lembravam os imperadores romanos. E Cassiodoro foi importante para a imagem dele, né? Muito. A história dos godos dele, que se perdeu, mas que o Jordanes usou, parece que foi chave para construir uma narrativa que legitimasse a dinastia Amala, conectando eles a um passado super antigo, glorioso. Talvez até mais do que a história real justificava. Era uma tentativa de equilibrar a herança bárbara com a tradição romana e manter uma lealdade, pelo menos de fachada, a Constantinopla. Mas tinha tensão por baixo dos panos. Sempre.
A diferença religiosa nunca sumiu. Os ostrogodos eram homoicianos ou arianos, governando uma população que era majoritariamente nicena, católica. Isso era uma falha geológica, sabe? Sempre causando atrito com o Papa, com Constantinopla. O fim do reinado do Teodórico já foi mais tenso, com desconfiança, repressão. Ele mandou executar gente importante como o Boécio. E o reino não durou muito depois dele. Não. Logo depois da morte dele, os bizantinos, sob Justiniano, vieram e reconquistaram a Itália. Foi o fim do reino ostrogodo. Já na Espanha, o reino visigodo durou bem mais, né? Quais foram os pontos importantes lá? Sim, o reino visigodo na Espanha foi mais longevo, durou até a invasão muçulmana, lá no comecinho do século VIII. O momento crucial foi a conversão oficial do rei Recaredo ao catolicismo niceno. Isso aconteceu no Terceiro Concílio de Toledo, em 589. E qual foi o impacto disso? Removeu a principal barreira religiosa entre a elite goda que governava e a maioria da população hispano-romana. Foi uma tentativa de criar mais unidade no reino. Mas resolveu todos os problemas? Não todos. Essa conversão, apesar de importante, talvez até tenha jogado uma sombra sobre lutas anteriores, como a do Hermenegildo contra o pai Leovigildo, que tinha um fundo religioso também. E a política visigoda continuou bem turbulenta, sabe? Muitas disputas entre as facções da nobreza, que era muito poderosa. E a relação com a população local? Foi evoluindo. O próprio Leovigildo já tinha revogado a lei que proibia casamento entre godos e romanos. Mas a realeza ainda era vista como coisa dos godos. E a arqueologia lá na Espanha mostra bem essa adaptação. Eles ocupando vilas romanas, construindo fortificações, desenvolvendo seus próprios túmulos, uma sociedade em constante mudança. Nossa, que trajetória complexa. Das estepes até os reinos na Gália, Itália, Espanha. É impressionante. Mas como é que a gente consegue reconstruir essa história toda com tantas fontes que às vezes, bom, são problemáticas? Você já falou das limitações do Jordanes, do Amiano. Pois é, a reconstrução é um desafio enorme. A gente depende muito dessas fontes escritas, que muitas vezes são parciais, ou foram escritas séculos depois dos eventos, ou tinham agendas políticas claras. Como a Gética do Jordanes, baseada no Cassiodoro, que queria exaltar os amalos e talvez até projetou divisões como visigodos e ostrogodos para épocas em que elas nem existiam direito. E Amiano ajuda, mas só até certo ponto? Exato. Ele é ótimo, mas a obra dele para bem ali, depois de Adrianópolis. E as outras crônicas, as leis, dão só fragmentos. É aí que entra a arqueologia com força total. Exatamente. Ela dá uma perspectiva diferente. Às vezes confirma o que os textos dizem, mas muitas vezes contradiz, ou pelo menos mostra nuances que os textos não pegam. O estudo da cerâmica, como a de Cherniakov, fala muito sobre comércio, sobre a sofisticação social deles. E os túmulos? Os padrões de sepultamento condem, se enterravam com armas ou sem, se eram em cemitérios no campo ou na cidade. Tudo isso revela crenças, estrutura social. Os assentamentos mostram como eles viviam, como se defendiam, como interagiam com os romanos ou hispano-romanos. Se a gente conecta isso tudo, a arqueologia obriga a gente a questionar aquelas narrativas muito lineares, muito simples, que às vezes os textos passam. Então, o que fica claro é que essa identidade goda não era uma coisa fixa, um bloco só. De jeito nenhum. Era muito fluida. Eram grupos diferentes, em lugares diferentes, as lealdades mudavam, a cultura mudava, até o nome que eles usavam para si mesmos podia mudar ao longo dos séculos. Ser godo lá pelo ano 300 na Ucrânia era uma coisa. Ser godo em 500 na Itália do Teodorico ou na Espanha visigoda era outra coisa bem diferente. Era uma identidade política cultural, que estava sempre sendo construída, negociada. Que percurso incrível! Desde as origens que a gente ainda debate a formação de uma identidade ali na fronteira do Império, passando pelas crises, as migrações, essa relação tão complexa com Roma, ora inimigos, ora aliados, refugiados, federados, até chegar na fundação e na transformação dos reinos que realmente marcaram o início da Europa medieval. E, claro, a dificuldade que a gente tem hoje para juntar essas peças todas com fontes fragmentadas e a ajuda da cultura material.
É uma história fascinante, sem dúvida. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve pensar. Apesar desse impacto enorme dos godos na queda do Império Romano do Ocidente, na formação desses novos reinos bárbaros, os reinos deles mesmos não foram os que mais duraram, né? É verdade. O ostrogodo foi varrido por Bizâncio. O visigodo caiu diante da conquista islâmica. Então, será que os godos, no final das contas, foram mais assimilados pelas culturas locais do que o contrário? Talvez o legado mais duradouro deles não seja uma linha étnica direta, mas sim o impacto simbólico, na memória da queda de Roma, na inspiração meio indireta para a arquitetura gótica séculos depois, nos usos que fizeram da imagem deles em mitos nacionais. O que será que a saga dos godos ensina pra gente sobre identidade, sobre poder, sobre mudança em épocas de grande transformação? Fica a reflexão. Uma ótima reflexão. Bom, agradecemos demais a audiência por acompanhar a gente nessa exploração da história dos godos. A gente valoriza muito a interação, o compartilhamento do nosso trabalho. E para não perder as próximas análises, fica o convite. Inscrevam-se no canal Arqueobook, tanto aqui no YouTube quanto lá no Telegram. Isso aí, valeu pessoal. Até a próxima. Agora vamos finalizar respondendo algumas perguntas enviadas. Olha, a gente recebeu aqui uma lista, né? São 10 perguntas bem específicas, estão numeradas lá na fonte Perguntas. Elas cobrem, assim, vários pontos da história dos godos. E a nossa missão agora é mergulhar nas respostas usando tudo que a gente tem. Artigos, livros, as notas de pesquisa, tentar achar clareza, né? E aqueles insights que fazem a diferença. Acho que vai ser uma chance boa de ter uma visão bem detalhada. Com certeza. E o legal, eu acho, é que as fontes são muito variadas. A gente tem desde, sei lá, crônicas antigas, tipo a do Jordanes, até análise moderna, arqueologia. Isso permite, né, a gente contrastar as narrativas com os dados, ter uma visão mais crítica, mais profunda mesmo das questões que o pessoal levantou. Ótimo, então vamos lá. A primeira pergunta é sobre as origens. Aquela história famosa, né? Da Escandinávia, a tal Skansa, de onde os godos teriam saído nos navios do rei Berig. Como é que a gente encara isso hoje? Bom, essa história, que o Jordanes popularizou muito tempo depois, né, baseado no Cassiodoro, ela é, assim, central para a identidade gótica, mas a gente precisa olhar com um certo cuidado. Era uma forma, sabe, de construir um passado de prestígio, quase como uma resposta às histórias de origem dos romanos, dos gregos, davam um senso de ancestralidade nobre, né? Entendo. Uma construção de imagem. Exato. E a arqueologia, ela complica um pouco essa visão linear. A gente acha vestígios importantes, claro, cerâmica, túmulos, lá na Polônia, perto do Mar Negro, que o pessoal associa aos godos, só que ligar isso direto a uma migração única e específica vinda da Escandinávia, isso é muito debatido, muito mesmo. A realidade parece ser mais uma mistura, sabe? Mais complexa. Migrações, interações culturais ali no leste europeu. Então, a lenda tinha o sopapau para a identidade deles, mesmo que a arqueologia mostre um quadro, assim, mais misturado. Menos direto. Exatamente. A lenda criava coesão, criava prestígio. A arqueologia lembra a gente que formar um povo é um processo, né? Não é um evento único, simples, de migração. Tem que ter cautela, né? Ao conectar cultura material direto com etnia. Alguns estudiosos mais antigos talvez fossem um pouco apressados nisso. Faz todo sentido. E isso já puxa a segunda pergunta, que quer entender como era a sociedade e a religião dos godos antes desse contato maior com Roma, antes do cristianismo. As fontes falam de sacerdotes com poder de punir, né? Diferente dos chefes militares. Sim, o Tácito, que era um observador romano lá da antiguidade, ele já notava isso. O poder dos sacerdotes ia além do religioso. Eles podiam aplicar punição física, coisa que normalmente seria do líder militar. Isso sugere, assim, uma influência religiosa bem forte na organização social. E fontes mais recentes e análises também
indicam que as famílias nobres, elas tinham um papel central nos cultos. Que tipo de cultos? Eram cultos mais votados para o grupo, para a comunidade, como o culto da deusa Nertus, deusa da fertilidade que o Tácito descreve. E é interessante que nesses rituais armas eram proibidas, talvez uma ligação entre paz e fertilidade. Tem até quem sugira que a relativa falta de armas em túmulos góticos mais antigos possa refletir um pouco isso. A coesão vinha muito das genealogias, dos mitos que eles compartilhavam, das tradições. O cristianismo demorou para entrar nessa estrutura que já era bem forte. Falando em grupos e em estruturas, a terceira pergunta foca nos tervingos e greutungos. Eles aparecem nas fontes romanas ali pelo século 3, 4. Qual a relação deles com os visigodos e ostrogodos que a gente conhece depois? Aqui é um ponto importante. Não dá para pensar numa linha reta, tipo, tervingos viraram visigodos, greutungos viraram ostrogodos. Não é bem assim. A realidade é mais fluida. Eram grandes grupos, confederações de povos que viviam ali ao norte do Danúbio. Interagiam muito com Roma. Tinha guerra entre eles, guerra contra outros povos, tipo vândalos, gépidas, e, claro, conflitos e tratados com o Império Romano. Algum tratado importante? Sim, teve o de 332 entre Constantino e um líder tervíngio. Estabeleceu uma relação formal de federados, de aliados. Outro momento chave foram as campanhas do imperador Valente contra os tervingos, lá nos anos 360. E o que virou o jogo para eles? O que mudou essa dinâmica? O grande catalisador foi a chegada dos hunos. Ali por volta de 376. Foi catastrófico. As fontes, como Amiano, Marcelino, descrevem isso de forma muito viva. Os hunos basicamente destruíram essas confederações. Forçaram uma migração enorme de tervingos, outros grupos também, para dentro do Império Romano, buscando refúgio. E foi aí que aconteceu Adrianópolis. Exatamente. Esse evento levou direto para a famosa Batalha de Adrianópolis em 378, onde os godos derrotaram e mataram o próprio imperador Valente. Esse caos todo, a necessidade de se organizar dentro do Império, foram fatores cruciais para formar os grupos que a gente depois vai chamar de visigodos e ostrogodos. Essa migração, esse conflito com Roma, nos leva certinho para a quarta pergunta. Alarico I. Ele ficou marcado pelo saque de Roma em 410, né? Mas quem era ele? Como ele chegou nisso? Alarico é uma figura, fascinante e muito mais complexa do que só o invasor bárbaro. Ele vinha de uma linhagem nobre, os Baltas, e surgiu como líder num momento bem instável, depois da morte do imperador Teodósio I, em 395. Os godos que ele lideravam eram, em grande parte, foederati, aliados militares de Roma que estavam ali nos Balcãs. O problema é que essa posição era meio precária. Dependiam do império. Muito. Pagamentos, suprimentos, reconhecimento do governo imperial, que nem sempre vinha ou não era justo. O Alarico passou anos negociando, lutando, fazendo e desfazendo alianças com todo mundo. Romanos, outros líderes godos, ele buscava um status seguro para o povo dele, terras boas, um cargo militar romano para ele mesmo que daria legitimidade, recursos e um lugar reconhecido dentro da estrutura do império. Então o saque de Roma não foi o plano inicial. Foi tipo uma consequência dessa busca que não deu certo. Exatamente, foi um ato de desespero, de pressão política, depois de anos de negociação furada, promessa não cumprida pelo Império do Ocidente. Chocou os romanos, claro, mas para o Alarico e para os seguidores dele, era uma forma extrema de exigir o que eles achavam que era direito deles como aliados militares importantes. E depois? Infelizmente para ele, Alarico morreu logo depois do saque. Foi o sucessor dele, o Ataúf, que levou os godos para Gária, buscando finalmente um lugar para se estabelecerem de forma mais permanente. Saindo um pouco dos visigodos, a quinta pergunta vai para o Teodorico, o Grande, e o reino ostrogodo na Itália. Ele também teve uma relação complicada com o Império, né? Passou a juventude em Constantinopla como refém. Sim, a história do Teodorico é incrível. Ele era um amalo, linhagem real de prestígio,
Foi para Constantinopla bem jovem como garantia de um tratado. E lá ele teve educação romana. Isso moldou a visão de mundo dele. Anos depois, já um líder militar poderoso lá nos Balcãs, ele virou um problema para o imperador Zenão, em Constantinopla. Aí o Zenão teve uma ideia. Mandar ele para a Itália. Isso. Mandar ele para a Itália para tirar o Odoacro do poder. Odoacro era o líder germânico que tinha deposto o último imperador romano do Ocidente, lá em 476. Para o Zenão era matar dois coelhos. Tirava Teodorico dos Balcãs e reconquistava a Itália, mesmo que fosse através de um godo. E ele conseguiu? Como foi o reinado dele lá na Itália? Teodorico invadiu Itália, derrotou Odoacro depois de uma guerra difícil, e aí teve aquela cena famosa, né? Ele mata Odoacro pessoalmente num banquete em 493 e estabeleceu o reino dele em Ravenna. O governo dele foi marcado por uma tentativa de coexistência. Godos e romanos lado a lado, cada um com suas leis, seus costumes, mas todos sob a autoridade dele. Ele trouxe uma certa estabilidade, fez obras públicas. E a relação com Constantinopla? Era complexa, às vezes tensa, mas geralmente respeitosa. E Teodorico tinha também uma visão meio pangótica. Tentou unir ostrogodos e visigodos com alianças, casamentos, mas o projeto todo dependia muito dele. Depois que ele morreu, em 526, começaram as disputas pela sucessão, o reino enfraqueceu, e isso abriu a porta para a Guerra Gótica do Justiniano, que acabou destruindo o reino ostrogodo na Itália. Foi devastador. Da Itália, vamos para a Península Ibérica. Sexta pergunta. O reino visigodo na Espanha. Eles foram para lá depois de um tempo na Gália, né? Com Toledo de capital. Quais foram os pontos altos desse reino? O reino visigodo na Espanha durou séculos, de meados do século V até 711. Foi muito importante. A consolidação do poder na península foi aos poucos. Um rei-chave foi Leovigildo, lá no final do século VI. Ele expandiu o território, conquistou o reino suevo, no noroeste, lutou contra os bizantinos, que ainda tinham partes do sul, combateu os bascos no norte e teve problema interno também, tipo a rebelião do próprio filho, Hermenegildo. Mas talvez o passo mais decisivo para a unidade mesmo veio com o filho dele, o Recaredo. A conversão ao catolicismo, imagino. Exatamente. Por volta de 589, Recaredo largou o arianismo, que era a forma de cristianismo da maioria da elite goda, e se converteu ao catolicismo niceno, que era a fé da maioria da população hispano-romana. Uma jogada política e religiosa importante. Crucial. Unificou o reino sobre uma fé só, facilitou a integração entre godos e hispano-romanos, fortaleceu a aliança da monarquia com a Igreja Católica local, foi um marco. O reino também se destacou pelas leis. Fizeram códigos importantes como o famoso Código Visigótico, o Liber Iudiciorum. Valia para godos e romanos. Mas, mesmo assim, a instabilidade política, sabe? Luta pelo trono direto, isso foi uma marca constante. E acabou facilitando a conquista muçulmana em 711. Fascinante essa construção toda. Agora, mudando um pouco o foco, a sétima pergunta vai para a cultura, língua e escrita gótica. A figura do Úlfilas é central, né? Com a tradução da Bíblia. Úlfilas fundamental. No século IV, ele não só converteu um monte de godos ao cristianismo na versão ariana, como fez o trabalho gigantesco de traduzir a Bíblia para a língua gótica. E para isso ele teve que criar um alfabeto gótico, uma mistura super engenhosa de letra grega, latina e umas runas adaptadas. Essa tradução, que a gente tem parte dela no famoso Codex Argentus, aquele manuscrito lindo, roxo e prata, é um tesouro. É um dos textos mais antigos em língua germânica. Um dos mais antigos e mais extensos. Graças ao Úlfilas, a gente tem uma janela direta para a língua gótica falada na época. E é curioso que os nomes das letras desse alfabeto gótico, que foram preservados em outros manuscritos, ainda lembram os nomes das runas antigas. Mostra essa conexão cultural. E essa língua ela sobreviveu por muito tempo. A língua gótica falada mesmo, ela acabou desaparecendo nos reinos visigodo e ostrogodo. Eles foram se misturando com as populações locais, adotando línguas latinas. Mas tem umas evidências intrigantes, sabe? Que uma forma de gótico, o tal gótico da Crimeia, sobreviveu em comunidades isoladas lá na Crimeia, talvez até o século XVII, XVIII.
mas os detalhes disso são meio debatidos. O legado principal da língua está mesmo na Bíblia de Úfilas, que é crucial para os estudos linguísticos. Essa questão da língua, da identidade, leva direto para a 8ª pergunta. O que realmente significava ser godo? Esse conceito de goticidade. As fontes dão a entender que não era algo simples, né? Nem fixo. De jeito nenhum. A identidade gótica era fluida, era contestada, na época e hoje entre os historiadores. O que era ser godo mudou com o tempo, dependia do contexto. No começo, talvez fosse ligado a seguir um líder X, pertencer a um grupo guerreiro. A história de origem comum, mesmo sendo mítica, ajudava a criar um senso de pertencer. As migrações constantes, o contato com outros povos, romanos, hunos, as populações locais, isso forçava uma redefinição o tempo todo. Quem tá dentro? Quem tá fora? Tinha algum marcador claro? Tipo a religião ariana, por exemplo? O arianismo foi importante para diferenciar muitos grupos góticos dos romanos católicos, sim, mas não era universal nem permanente. A gente viu a conversão na Espanha, né? Alguns estudiosos debatem se a goticidade era só da elite guerreira ou se pegava uma camada maior de homens livres. Outros dão mais peso para a tradição militar, para a lealdade ao rei. Lá na Espanha visigoda, por exemplo, eles desenvolveram a ideia de gens gotorum, o povo godo. Era um jeito de construir uma identidade coletiva para o reino, unindo godos e depois hispano-romanos sob a mesma coroa, mesma lei. Mas, no fundo, era uma identidade construída e reconstruída pela história, pela política, pela cultura. E falando em história construída, a 9ª pergunta é justamente sobre as fontes que a gente usa para saber tudo isso. Questiona a confiabilidade de fontes como a Gética dos Jordanes, que se baseou na obra perdida do Casiodoro. Como a gente lida com elas? Essa é a pergunta de $1 milhão para quem estuda os godos. A Gética é a nossa fonte narrativa mais completa sobre a história gótica antiga, mas ela é problemática. Foi escrita lá pelo meio do século VI, em Constantinopla, pelos Jordanes, um godo romanizado, provavelmente a pedido da elite gótica que queria justificar seu lugar no mundo romano-bizantino, e o objetivo era claro: dar aos godos uma história antiga gloriosa, conectada com as tradições clássicas. O Jordanes, seguindo o Cassiodoro, que trabalhou para o Teodorico, ele mistura lenda, origem escandinava, genealogia mítica, com o evento histórico real dos séculos IV, V, e além disso ele usa muito a interpretatio romana, ou seja, explica costume godo, instituição gótica usando o termo e conceito romano. Isso pode distorcer a realidade original. Então não dá para jogar fora, mas tem que ler com, sim, muito cuidado. Exatamente. Não dá para ignorar a genética, tem informação valiosa ali, especialmente sobre coisas mais perto da época em que foi escrita. Mas a gente precisa ler criticamente, ciente dos objetivos políticos, das fontes dele, umas lendárias, outras talvez mais factuais, e da perspectiva romana que está ali. É um exercício constante, cruzar informação com outras fontes, arqueologia, autores romanos da época, tipo Amiano Marcelino, fragmentos de outras tradições, para tentar separar o que pode ser histórico do que é construção de identidade ou, propaganda. Chegamos então à 10ª e última pergunta. Qual o legado duradouro dos godos na Europa? O termo gótico depois foi usado para tanta coisa: arquitetura, ideias políticas. O legado é, surpreendentemente grande e às vezes paradoxal. Primeiro, os godos foram atores centrais na grande transformação do mundo romano ocidental. Os reinos deles, especialmente o visigodo na Espanha, foram pioneiros. Criaram novas estruturas políticas que misturavam o elemento romano e germânico, e isso influenciou o desenvolvimento da Europa medieval depois. As leis visigodas, por exemplo. Sim, as leis visigodas tiveram um impacto duradouro na Península Ibérica. Militarmente, eles contribuíram com novas táticas, tipo o uso da cavalaria pesada. Culturalmente, como a gente viu, a Bíblia de Úfilas é um monumento linguístico. Religiosamente, foram importantes para espalhar o arianismo e depois para consolidar o catolicismo na Espanha. E a imagem deles ao longo do tempo.
Como ficou? Essa é a parte paradoxal. A palavra gótico, séculos depois, passou a ser usada para descrever um estilo de arte, de arquitetura, que os próprios godos nunca conheceram. E também foi usada em debate político, às vezes invocando uma suposta liberdade gótica ancestral contra o absolutismo. Ao mesmo tempo, godo também podia ser sinônimo de bárbaro, destruidor. Essa imagem complexa que muda mostra como os godos continuaram sendo uma referência positiva ou negativa na imaginação histórica da Europa, muito depois de terem desaparecido como um povo distinto. Que percurso, hein? Fomos desde as origens meio nebulosas, míticas, até esse legado super complexo e que dura até hoje, de certa forma. Fica claro que as fontes, mesmo com suas armadilhas, permitem ver os godos não como um bloco único, né? Mas como vários grupos, sempre se adaptando. Então, o que tudo isso significa? Significa, talvez, que a história dos godos nos dá um estudo de caso fantástico sobre como as identidades coletivas, povos, etnias eram construídas e reconstruídas, lá na Antiguidade Tardia e início da Idade Média. Não era questão de pureza de sangue, de fronteira fixa, era sobre lealdade política, experiência compartilhada, tipo migração, guerra, adaptação cultural, religiosa e a criação de narrativas sobre um passado comum. Isso deixa a gente com uma provocação para pensar, né? Considerando essa fluidez toda, essas misturas, essas mudanças de identidade ao longo de séculos, será que a gente pode falar de uma história gótica contínua? Ou seria mais preciso pensar em múltiplas histórias, de grupos diferentes que, em vários momentos, por razões diferentes, se identificaram ou foram identificados por outros como godos? Uma excelente questão para a gente continuar pensando a respeito. Agradecemos muito a quem enviou estas perguntas que permitiram fazer essa análise e assim a gente conclui nossa exploração sobre os godos.